Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos do INSS, funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Para responder as dúvidas que você envia para a gente, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados. Em nome dos servidores públicos aqui do Rio Grande do Sul, temos o representante da FESERGS, o diretor da AMAPERG Sindicato e também da Federação, Alexandre Bobadra. Hoje também é dia da participação do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte de Valores. Para falar pelo Sindivalores RS, participa do Boca o diretor Norton Jubelli. Esses são os convidados do programa desse final de semana. Vamos agora para o nosso Enfoque Jurídico. O tema de hoje é a insalubridade na Bolsa de Valores. O TRF3 julgou que o trabalho no pregão da Bolsa de Valores é considerado insalubre até a data do último pregão Viva Voz da Bovespa. O autor pediu a averbação como especiais dos períodos entre 1984 e 2005. Em que trabalhou em diversas corretoras de valores imobiliários como operador de pregão. O tribunal aceitou os laudos judiciais trazidos pelo autor, inclusive em processos de terceiros, e em especial aquele elaborado em benefício de toda a categoria profissional. Como em 2005, a Bovespa fechou as salas de negociação, que abrigavam mais de 1.000 participantes no pregão Viva Voz, e foi substituído por negociação eletrônica, o tempo especial foi considerado até essa data. Inovadora, mas adequada à decisão. O desgaste da atividade de operador no pregão caracteriza o tempo especial. Por isso, segurados, muita atenção ao trabalho exercido. Se nocivo, pode ser reconhecido como especial. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Sempre que você interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade, coloque lá o nome e a cidade onde você está falando. A Rosane, lá de Osório, Dr. Luiz. Tive carteira assinada por mais de 15 anos. Após foi dado baixa. O que devo fazer para me aposentar futuramente? Tenho que pagar como autônoma? É a dúvida da Rosane. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores do programa Boca no Trombone. Bem, Rosane, no que diz respeito à tua indagação, a respeito da tua aposentadoria, como tu já tens 15 anos de contribuição, caso tu queiras te aposentar por idade, lá aos 60 anos, tu sequer precisa contribuir, já que os requisitos para a aposentadoria por idade são, para a mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. No entanto, tu não nos informa, ou não sei se ela informa a idade dela, doutor Solano. Não, faltou essa informação. Pois é, como a senhora não nos informou a sua idade, se faltar muito tempo para que a senhora atinja a sua idade para a aposentadoria, eu sugiro que a senhora volte a contribuir ao INSS e aí, se a senhora não exerce nenhuma atividade remunerada, contribua como contribuinte facultativo para que a senhora fique protegida. Na hipótese de ele acontecer, da senhora ser acometida por alguma doença ou algum acidente, a senhora tem direito ao seu benefício. Uma outra questão que vem lá de Pelotas. Estava aposentado por invalidez há 7 anos. 1 ano atrás foi cessado o benefício. Continuo doente do coração e não consigo me recuperar. O pedido está na justiça. Será que ganho? É o que quer saber o Adão Formiga, lá de Pelotas. Seu Adão, para que o segurado faça jus à aposentadoria por invalidez, ele tem que estar total e definitivamente incapacitado para toda e qualquer atividade. Então, essa sua demanda judicial, a questão toda vai se resumir à perícia judicial. Se o perito nomeado pelo juiz identificar que o senhor não pode retornar à sua atividade e nem a uma outra atividade, porque é incapaz de forma permanente, o senhor voltará a receber a sua aposentadoria por invalidez. Mais uma, essa aqui, doutor Luiz, vem aqui da região metropolitana do Hélio, lá de Sapucaia do Sul. Na verdade, são duas em uma. Minha esposa contribuiu por 3 anos para o INSS. Em 2012, ela teve um AVC e recebe o amparo social. Ela tem direito a 25%? E uma segunda,
do mesmo telespectador. A minha sobrinha é deficiente de nascença, sofre de ataque epilético, é interditada, tem 45 anos e nunca contribuiu. Ela recebe pensão por morte. Tem direito aos 25%? É a dúvida aqui do Hélio. Vamos começar pela segunda pergunta. No caso de pensão por morte, não há direito ao acréscimo de 25%, já que a pensão por morte ele é um benefício decorrente da situação do falecido. No caso da primeira indagação referente à sua esposa, eu só não entendi muito bem a pergunta, porque o senhor refere que ela contribuiu por 3 anos e hoje recebe um amparo. Bom, se ela contribuiu por 3 anos e ficou incapaz, ela teria então direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. E aí ela teria direito ao acréscimo de 25%. Agora, se ela está recebendo o amparo social, que é devido ao idoso ou à pessoa com algum problema de saúde, nesse caso não há o acréscimo de 25%. Então eu sugiro que primeiro o senhor procure um advogado da sua confiança e tente verificar a questão da concessão do próprio amparo, que no meu entender deveria ser transformado numa aposentadoria por invalidez. Obrigado, doutor Luiz. Segue conosco na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas que você, nosso telespectador, envia pelos nossos canais de interatividade. Bom, durante a semana que acabou, né, a FESERGS, a Federação dos Servidores aqui do Estado, em parceria com a AMAPERG Sindicato, acabaram realizando uma série de atividades na capital gaúcha que repercute em favor de melhorias aos servidores públicos, né? Está conosco aqui na manhã desse domingo o Alexandre Bobadra, ele que é diretor da FESERGS e da AMAPERG Sindicato, e tivemos na última segunda-feira, vamos começar lá pelo evento da segunda-feira, Alexandre, um movimento em que estavam sendo discutidos a questão do parcelamento dos salários, a questão do PL 44 e outras melhorias que a federação, assim como a AMAPERG, está pleiteando para os servidores públicos. É por aí que foi a pauta, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, doutor Gustavo, doutor Norton. Nós, pela parte da segunda-feira de manhã, fizemos um trabalho no aeroporto, junto com o pessoal da Polícia Civil, da Brigada Militar, das perícias e dos bombeiros. Sim. Fizemos um trabalho de conscientização, trabalho de panfletagem, junto ao pessoal que estava desembarcando no Salgado Filho, trazendo para as pessoas que utilizam o avião que Porto Alegre não é mais aquela capital segura de antigamente. Todas as dificuldades, trouxemos a questão dos índices de assalto, de homicídio, sequestro, trazendo essa preocupação para a população. É mais um evento aí que a federação organizou. Exatamente, foi da AMAPERG Sindicato, FESERGS e as outras entidades de segurança pública. Sim. E no mesmo dia, às 2 horas da tarde, nós participamos de um seminário na Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Baroni. Quem nos representou foi o nosso presidente Flávio Berneira, que é o vice da FESERGS, o PL 44 e o desmonte do serviço público. Essa era a pauta principal que estava na Assembleia Legislativa. Alexandre, para o telespectador da Bandeirantes, qual é o cerne do PL 44? Por que ele vem a possivelmente desmontar o serviço público aqui no estado do Rio Grande do Sul? A nossa preocupação com o PL 44 é que o PL 44 flexibiliza e muito para o governo do estado a contratação de ONGs, né, para fazer serviços que hoje são de responsabilidade do estado. Sim. A nossa preocupação passa por várias etapas. A primeira delas é quem são essas ONGs? Né? São amigas de quem? Que experiência tem? Nós tivemos diversas situações que já ocorreram em outros estados e deram errado. Pessoal que não era especializado ou que eram amigos do rei. Então nós valorizamos sim o concurso público, o ingresso pelo concurso público, pela prova de títulos, pela prova objetiva, pelo exame intelectual, pela qualificação do serviço público. Né? Nós queremos sim prestar um serviço público de qualidade, sim, sim. Mas isso passa impreterivelmente pela valorização dos servidores. E fica muito fácil o governo investir, por exemplo, R$1.000 numa vaga do presídio e colocar na iniciativa privada R$2.500. Aí vai funcionar também no serviço público. Na verdade, é uma terceirização, uma privatização disfarçada. Essa é a nossa preocupação e das mais de 40 entidades que estiveram na segunda-feira no Teatro Dante Baroni trabalhando nessa questão. Inclusive, os alunos que ocuparam as escolas em todo o estado também fizeram uma bela apresentação ali. Foi um evento muito grande. Faltou luz na Assembleia Legislativa, inclusive na segunda-feira. Poxa vida. E durante a semana fizemos um evento também na Câmara Municipal. Foi um seminário sobre segurança pública, foi organizado pela AMAPERG Sindicato. Sim, né? sim. Tiveram várias pessoas ligadas à segurança pública lá, a imprensa, foi um evento muito produtivo.
teve a superintendente da SUSEP, a Anne, que finalizou o evento. Valeu muito a pena, diversas pessoas, teve um coquetel, foi muito interessante. Tá certo. Daqui a pouquinho mais, Alexandre Bobadra, em nome da FESERGS, da Amapergs Sindicato aqui no Boca no Trombone. Bom, as empresas de transporte de valores, como você, nosso telespectador, já sabe, já tem a sua representação tanto aqui na Band TV quanto lá na Rádio Bandeirantes, através do Sindivalores, através do Norton Jubelli, diretor do sindicato, que está conosco mais uma oportunidade. E eu queria saber, Norton, nesse mês de maio, ainda há negociação para com a questão do dissídio para os empregados das empresas de transporte de valores. Como é que está andando e está sendo entabulado por parte do sindicato juntamente com o patronal? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, Dr. Luiz Gustavo, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os telespectadores da TV Bandeirantes, em especial os trabalhadores do transporte de valores. Doutor Solano, a situação que está apresentada hoje para os trabalhadores e para nós do sindicato é a seguinte: a região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem a sua database fixada em 1º de maio. Então, nesses 3 estados, se discute as melhorias das condições de trabalho e melhorias salariais no mês de maio. O estado do Paraná já encerrou com a sua negociação coletiva e fechou a negociação com apenas a reposição da inflação e um ganho real nos tickets de alimentação. O estado de Santa Catarina não aceitou proposta semelhante e deflagrou na última segunda-feira movimento paredista. Então o estado de Santa Catarina deflagrou greve. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos na segunda-feira, dia 30, a segunda rodada de negociações. A proposta patronal é uma proposta que não alcança a reposição da inflação. Isso não, de forma alguma, contempla e nem se aproxima das reivindicações dos trabalhadores por nós representados. Todos os trabalhadores, toda a diretoria do sindicato reconhece e conhece perfeitamente bem a situação que o nosso estado e que o nosso país enfrenta. Mas também conhecemos a realidade dos clientes das empresas para as quais nós trabalhamos, sim, que é o sistema financeiro. E não existe no nosso país alguém que tenha tido uma margem de lucro ou que tenha tido lucros tão exorbitantes quanto o sistema financeiro. Então, mesmo nós sabendo da realidade do nosso país, mesmo sabendo das dificuldades que o nosso estado enfrenta, mesmo sabendo que o índice de desemprego é muito grande, nós sabemos que nós podemos avançar nessa discussão. E estamos trabalhando para isso. Né? O próprio investimento do governo, né? Se a gente vai fatiar aí, aonde que o governo investe mais. O sistema financeiro é aquele onde o aporte de valores, ele suplanta quase que metade, sim, do orçamento da União. Isso é demonstrado por vários especialistas na área. Então, mais do que justo, né, fazer uma reposição salarial adequada para a categoria. Nós temos mais uma rodada de negociação na quarta-feira, dia 8 de junho. A gente aguarda ansioso para ver o desenrolar do movimento paredista de Santa Catarina, para que a gente possa ter um parâmetro e para que as empresas também tenham um parâmetro do custo que uma paralisação gera. Paralisação não é bom para o trabalhador, mas também não é bom para as empresas. Então, a gente tem responsabilidade, e muita, sim, responsabilidade sobre os empregos, sobre as famílias daqueles trabalhadores que labutam diariamente, indo para o trabalho sem saber se voltam. O Alexandre frisou muito bem aqui, na intervenção dele. O Rio Grande do Sul já foi um estado seguro. Já foi um estado seguro. Mesmo que os índices de criminalidade, principalmente no questão do transporte de valores no Rio Grande do Sul, sejam menores que em outros estados, nós temos incidência de assalto aqui. Então, as empresas têm que reconhecer o valor dos nossos trabalhadores e, no mínimo, proporcionar ganho real para esses trabalhadores. Próximo bloco, queria saber do Norton Jubelli, do Sindivalores e também da UGT. Como é que está sendo as tratativas aí em âmbito federal sobre a questão da reforma da Previdência? Né? Vamos saber, vamos ouvir a palavra dele. Bom, o Nauro, lá de Novo Hamburgo, telespectador, manda a seguinte questão, doutor Luiz Gustavo. Tenho 62 anos de idade, contribuí por 18 anos. Consigo me aposentar por idade? Sim, desde que implemente 65 anos. Né? Aposentadoria por idade ao segurado o homem é aos 65 anos, por enquanto, pelo menos. Né? Não se sabe o que vem aí na reforma. E uma última, rapidamente, o Erni de Sapiranga. A desaposentação será aprovada ou não?
Senhor Ernie, eu também gostaria muito dessa resposta e de poder dar essa resposta ao nosso telespectador, mas infelizmente a gente não sabe ainda qual caminho será seguido pelo STF. Espero inclusive que não seja julgado nesse momento, porque em momentos de crise no país não é o momento propício para que essa questão seja levada ao tribunal. Obrigado, doutor Luiz, que segue conosco. Depois do intervalo, agora uma pequena pausa, né? Mais demandas respondidas, a participação da FESERGS, da AMAPERG, Sindicato e também do Sindivalores aqui no Boca, ano 27, muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. A Funerária São Judas Tadeu dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento e cremação, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, frota preparada para qualquer atendimento, incluindo acessibilidade, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, convênio com entidades de classe, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico. Funerária São Judas Tadeu, carinho, respeito e dedicação à sua disposição. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos do INSS, funcionalismo público, segurança e várias outras demandas. Hoje conosco aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação está um dos nossos parceiros aqui do Boca no Trombone na TV, o Jefferson Gomes, para falar em nome das funerárias São Judas Tadeu e Porto Alegrense. Jefferson, quais são as novidades? O que você traz de novo para os telespectadores aqui do Boca? Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, colegas de bancada. Bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. Estamos aí sempre caminhando, né, procurando evoluir, reforçando as parcerias com os nossos clientes e parceiros do interior. Trazemos a novidade hoje, estamos lançando, né, no mês de junho agora, um percentual de 15% de desconto nas compras à vista, né, para os telespectadores do Boca no Trombone. A pessoa chega lá e diz, olha, eu assisti vocês no Boca no Trombone, né? Tem a propaganda lá, que passa todos os domingos pela manhã, e a pessoa vai ganhar um desconto no valor total da sua contratação de serviço, 15% no pagamento à vista. As funerárias São Judas Tadeu e também a Porto Alegrense oferecem uma série de benefícios que são personalizados, não é, Jefferson? A gente pode citar aí um importante diferencial que a unidade da São Judas Tadeu, lá de Cachoeirinha, oferece, que é o translado para os cadeirantes. Exatamente, nós encaminhamos junto à Prefeitura lá, participamos de uma licitação, né, ganhamos a concorrência pública, estamos com um táxi para cadeirante, né, durante o velório, se alguém precisar também, porque a São Judas Tadeu oferece capelas, né, lá no município, Porto Alegre a legislação não permite, é só em cemitérios. Então lá nós temos as capelas, vez que outra aparecem cadeirantes, né, que nós podemos transportar tranquilamente devido ao primeiro táxi adaptado para cadeirantes que nós temos lá no município de Cachoeirinha. Então tá certo. Agradecemos a participação do Jefferson Gomes, em nome das funerárias São Judas Tadeu, lá de Cachoeirinha, e também das funerárias Porto Alegrense, aqui de Porto Alegre. Vocês já sabem, hein, nosso telespectador. Então é 15% de desconto, você tem de agora, início de junho até o final do ano, em todo e qualquer serviço contratado, tanto em Porto Alegre quanto lá em Cachoeirinha. Promoção aí das funerárias São Judas Tadeu e funerárias Porto Alegrense, nossa parceira aqui no Boca no Trombone na TV. Bom, o pessoal que caminha as dúvidas pelos nossos canais de interatividade, sempre coloque aí o nome e a cidade onde você está falando quando interage conosco. A Vera, aqui de Porto Alegre. A Vera tem 56 anos de idade e tem 10 anos de contribuição. Ela pergunta, doutor Luiz Gustavo Ramos, que responde as dúvidas hoje em nome do CRJ Advogados. Posso me aposentar? Não, dona Vera, ainda não é possível que a senhora se aposente. A senhora precisa atingir os 60 anos de idade para ter direito à aposentadoria por idade, mas também é necessário que a senhora tenha 15 anos de contribuição.
Já o José, doutor Luiz, lá de Paverama, diz o seguinte: estou com revisão na Justiça faz 6 anos, pelo tempo da insalubridade. Por que demora tanto? É a dúvida do telespectador, o José. Nós também nos perguntamos isso, seu José. Por que um processo judicial demora tanto tempo? Não deveria ser assim. E não há uma regra específica que valha para todos os processos. Alguns processos andam mais rápido, outros não. Muito provavelmente, no seu caso, o INSS ou talvez o seu advogado tenha interposto recurso para o STF ou para o STJ lá em Brasília e por isso este processo do senhor está demorando um pouquinho mais. Doutor Luiz está aí com a gente na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas de você, nosso telespectador. Deixei a provocação no bloco anterior para Norton Jubelli, que representa o Sindivalores, na manhã desse domingo, aqui no Boca no Trombone, reforma da Previdência. Como que a UGT, o Sindivalores, está pensando nessa negociação que está prestes a se tornar uma realidade, aí a proposta formatada entre centrais sindicais e o governo federal, Norton? Bem, Solano, uns 15 dias atrás, no programa da rádio, nós iniciamos uma discussão despretensiosa, o Dr. Luiz Gustavo, eu e mais uns companheiros de bancada, sobre Previdência. Porque era unânime na bancada que não considerávamos que a Previdência era deficitária. Todos nós reconhecemos as dificuldades que a Previdência enfrenta no país, mas também todos nós temos convicção do porquê que a Previdência Social no país enfrenta essas dificuldades. Tendo em vista o início daquela discussão e a proposta desse novo governo, esse governo interino que hoje comanda o país, de apresentar uma reforma da Previdência, sim, convocando as centrais sindicais para que se discuta uma proposta de Previdência, a UGT, em suas instâncias, reuniu-se em nível nacional semana passada para discutir, entre outros temas, a questão da reforma da Previdência. Surgiram inúmeras propostas, inúmeras sugestões, mas o foco principal era unânime a questão de que a Previdência Social ela não é deficitária. O problema da nossa Previdência, na nossa percepção, é o seguinte: um dos problemas se dá na Previdência Rural, os trabalhadores rurais, e aqueles trabalhadores que nunca contribuíram com a Previdência e aos 70 anos de idade passam a fazer jus ao salário mínimo nacional. E para deixar claro, nós não somos contra que esses trabalhadores aos 70 anos passem a receber um salário da Previdência e nem que os trabalhadores rurais que contribuem com o crescimento, com a sustentação e com a sustentabilidade do nosso país recebam. O que a gente não concorda é que o trabalhador da iniciativa privada, que contribui com uma Previdência, que faz com que o regime geral da Previdência seja superavitário, acabe pagando por esta falha no nosso sistema previdenciário. Então, uma das sugestões que a UGT apresenta com relação a isso é que se discuta a forma como se vai custear a aposentadoria para os trabalhadores rurais e para os trabalhadores que se aposentam aos 70 anos sem ter contribuído com o regime geral de previdência. Norton, uma questão e que inclusive vou chamar o doutor Luiz Gustavo, da nossa interatividade, mas que diz respeito à categoria. O Osmar, lá de Santa Cruz do Sul, sou vigilante, olha só, doutor Luiz, há 27 anos apresentei os PPPs e o juiz não reconheceu. Foi feito recurso. Quais as chances da minha aposentadoria? Eu quero saber o vigilante lá, o Osmar de Santa Cruz, doutor Luiz. Bem, seu Osmar, inclusive nesse mesmo programa de rádio que o Norton citou, a gente começou a tratar da aposentadoria do vigilante armado, né? Só que nós não tivemos tempo suficiente para falarmos tudo o que gostaríamos e eu convido o nosso telespectador a que nos acompanhe no programa, no rádio também, todo sábado pela manhã, onde a gente vai tratar de uma forma mais aprofundada sobre o tema. Mas para não deixar o nosso telespectador sem resposta, eu acredito que as suas possibilidades de êxito são muito boas. Por quê? Hoje, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o vigilante armado tem direito de ter a sua atividade reconhecida como especial até hoje e não apenas até 1997, como entende o INSS. E mais, mesmo que o trabalhador venha a se aposentar por se aposentar com aposentadoria especial, ele pode continuar desempenhando a mesma atividade. Então não há qualquer receio de ter uma aposentadoria especial e se afastar da atividade. Esse é o entendimento atual do Poder Judiciário acerca do tema. Então está feito o convite, né, Norton? Próximos programas a gente debater mais o tema aí dos vigilantes. Obrigado, Norton Jubelli, em nome do Sindivalores.
Pela FESERGS, o Alexandre Bobadra também traz as reivindicações, aquilo que a categoria tem negociado junto ao Poder Executivo e Poder Legislativo aqui no Estado, Alexandre. Pois é, Solano. Um problema muito grave que nós estamos enfrentando aqui no nosso Estado é a questão do parcelamento dos salários. Tá? Algumas categorias já conseguiram decisões judiciais que garantem o pagamento do salário em dia. Sim. Vou falar especificamente aqui da segurança pública. Por favor. Tá? Não vou falar das outras categorias que estão sendo massacradas mais ainda pelo atual governo do Estado. Né? Nem o valor inflacionário foi proposto para se pagar agora para os servidores. Ou seja, se coloca um clima de horror para parcelar salário. Na verdade, não é parcelamento do salário, é atraso de salário. Né? Atraso de 13º. Então, se atrasa o salário, se atrasa o 13º, não se paga nem a reposição inflacionária. É um problema para todas as categorias. Já a segurança pública, no governo anterior, conseguiu, na verdade, um calendário de pagamento até 2018, onde algumas categorias migraram da forma de pagamento. Abriram mão dos famosos penduricalhos, que não são penduricalhos, né? Mas abriram mão do triênio, quinquênio, adicional de 15%, adicional de 25%, abriram mão do risco de vida, abriram a mão do adicional de insalubridade e migraram para a modalidade de subsídio até 2018. Então, a nossa preocupação é que também nós tenhamos a questão da reposição inflacionária e também nós possamos lograr êxito na nossa ação judicial de insalubridade, que garante para os servidores da SUSEP 40% sobre o subsídio. Também vamos falar mais sobre isso nos próximos programas. Muito obrigado, Alexandre Bobadra, em nome da FESERGS. Ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7h30 às 8 horas da manhã. Mais informações, reprises e o programa lá na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Acesse facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 27, muito mais interatividade para você.